Para Deus não há impossíveis. Você crê que para Deus não há nada impossível? Vem comigo meditar na palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, onde diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha que maravilha! Aqui Deus está nos afirmando que para Ele não há nada impossível nas suas promessas. E todas as promessas do Senhor estão aqui, registradas neste livro maravilhoso que Ele deixou para nós. Você quer saber quais são as promessas do Senhor para a sua vida? Leia a palavra do Senhor, você verá. Não são poucas, são muitas. Você tem que tomar posse da promessa que Deus tem para a sua vida. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vou contar para vocês a história de Isabel e Zacarias. Zacarias era um sacerdote no templo do Senhor. Um homem honesto que estava sempre ali servindo ao Senhor, agradando a Deus. A sua mulher Isabel também uma bênção. Porém, eles não conseguiam ter filhos, pelo fato de Isabel ser estéril. E quando o casal não conseguia ter filhos, a mulher geralmente ela era muito zombada, né, pela sociedade, porque não podia gerar um filho para seu marido, porque o marido teria que ter seus descendentes para continuar o seu nome, né? E eles tinham essa tristeza lá no fundo do coração por não conseguir ter filhos. Afinal de contas, Isabel era o quê? Estéril. Mas mesmo diante desta dificuldade, eles não paravam de orar. Gente, a chave da sua bênção, para você destravar a bênção, é a oração. Então, eles viviam orando, pedindo a Deus um filho. Mas como Isabel não podia ter filhos, eles chegaram a envelhecer, tanto ele como ela, e ela envelheceu tanto que acabou-se a oportunidade de ter filho, porque o ciclo, né, esse ciclo dela poder engravidar já não havia mais. Ou seja, até as esperanças, né, elas vão indo junto com o quê? Com o tempo. Olha, mas um dia Zacarias foi chamado para poder queimar incenso no templo do Senhor. Então, quando ele estava lá dentro queimando o incenso, de repente apareceu um anjo para ele. E ele ficou até apavorado, né? Assustado com a figura do anjo assim aparecendo diante dele. E este anjo falou com ele que ele iria ter filhos, que Deus tinha ouvido as suas orações. Olha para você ver que bênção. Então o anjo veio falar com ele que ele e Isabel iriam ser contemplados por um filho. E ele, assustado com a imagem daquele anjo e ao mesmo tempo duvidando de que na sua velhice ele, principalmente Isabel, que além de estéril já estava velha, já tinha terminado o ciclo de poder ter filhos, ela iria engravidar. O anjo, o que ele fez? Ele virou para Zacarias e falou: olha, como você está duvidando da minha palavra, você vai ficar mudo. E durante o tempo da gravidez de Isabel, Zacarias, ele ficou mudo, sem poder falar, né? Então ele só conversava através de sinais ou na escrita. E quando João Batista nasceu aquele menino lindo, abençoado, e eles queriam dar um nome para a criança de
Zacarias, que eles queriam dar continuidade ao nome de Zacarias, né? Só que o anjo já tinha falado para Zacarias que o nome da criança seria João e que desde o ventre da sua mãe ele já seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Tanto é que quando Maria, mãe de Jesus, chegou para visitar Isabel e ela estava grávida de Jesus, ela tinha acabado de ser concebida pelo Espírito Santo para dar à luz ao nosso Salvador. Quando ela chegou lá, porque ela era prima de Maria, e João, né, soltou de alegria no ventre de Isabel. E ali elas puderam ver que Deus estava manifestando o seu poder na vida delas. O que eu quero falar para vocês aqui nesse dia? Que Deus ouve a sua oração. Não importa o tempo que está levando para você ser agraciado pela sua bênção, nem as circunstâncias. Que se você for olhar pelas circunstâncias, igual Isabel, mas Zacarias estava olhando as circunstâncias, eles não iriam receber essa bênção se fosse olhar pelas circunstâncias. Mas quando nós olhamos para Deus, entendemos que o nosso Deus é o Deus do impossível e Ele cumpre as suas promessas em nossas vidas. Se você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou sequer pensa, pode crer, meu irmão, minha irmã, que Ele vai estar te abençoando poderosamente com aquela oração que você tem colocado diante do trono do Senhor, diante dos pés de Cristo Jesus, pode crer. E eles não só receberam essa bênção maravilhosa, como o nome deles até hoje é um nome honrado, né? Através do filho que eles tiveram, que foi João Batista. João Batista, ele veio para preceder os caminhos de Cristo Jesus. Eles deram à luz a um profeta este que recebeu o poder de Elias, do profeta Elias, que eu já contei a história dele aqui para vocês. João Batista, ele veio para preparar o povo de Deus para caminhar seguindo Jesus. Então, João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. Até o próprio Jesus falou de João Batista. Então, olha para vocês verem, o tempo que, olha quanta alegria que João Batista trouxe para os seus pais, enquanto criança, enquanto estava ali sendo criado por eles, como eles eram bem velhinhos, né? Imagino eu que eles não viveram muito tempo, né? Mas viveram tempo suficiente para trazer honra para a família, que é gerar um filho, né? E este filho, a palavra fala que este filho trouxe muita alegria para o coração dele, para o coração desse casal e para a comunidade que ali estava. Todos se alegravam com as bênçãos que Deus tinha dado na velhice para Isabel e Zacarias. Então eles ficaram felizes com o Senhor, foram completos, foram super realizados com as bênçãos do Senhor na vida deles. E João Batista, ele foi um homem tão honrado, que o próprio Jesus falou dele. Eu quero ler para vocês em Mateus 11, do 9 ao 11. Mateus 11, do 9 ao 11, onde diz: Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, aqui Jesus está falando. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual prepararás o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Aí que ele fala, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então aqui o próprio Jesus está falando de João Batista, falando que
não houve alguém nascido de mulher que fosse maior do que João Batista, porque João Batista ele veio preparar o caminho, ele era a voz no deserto que clamava para o povo se arrepender, para o povo ir seguir ao Senhor Jesus, né? Arrepender-se dos seus pecados e seguir a graça que é o presente de Deus para as nossas vidas. Então olha para vocês verem, até nos dias de hoje, Zacarias e Isabel têm um nome agraciado diante de Deus, diante dos homens, escrito na Bíblia para nós, porque Deus que ouviu a oração deles e eles foram honrados com o filho, né, que Deus deu a eles, um filho super abençoado por Deus, um filho que cresceu abençoado e esse filho continuou trazendo honra para a família. Até nos dias de hoje, João Batista é lembrado por cada um de nós, né? Então, olha para vocês verem, ele teve a honra de batizar quem? O próprio Jesus. Imagina, além de preparar o caminho para o Senhor, ele teve a honra de batizar o nosso Senhor, né? Então, meus amados, eu quero dizer para você, não desista, confie no Senhor, porque o Deus que servimos é um Deus de maravilhas, é um Deus de milagres, é um Deus que cura, que edifica nossas vidas, que nos traz força, que ouve as nossas orações. A palavra de Deus fala que Ele chega a se inclinar para nós, para ouvir as nossas orações e trazer a bênção para cada um de nós. Então, eu quero dizer para vocês que não há impossíveis para o nosso Deus. Amém? Você crê? Se você crê, recebe aí, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, que o Senhor esteja respondendo às suas orações, que você possa estar realmente se derramando diante do Senhor. Ele conhece, Ele sonda o mais íntimo do seu coração. Ele sabe o que você está pensando, o que você está precisando, o que você está querendo. E Deus é fiel, né? Ele é fiel em suas palavras, em suas promessas. Aqui tem várias promessas do Senhor para você, sabe? Leia a palavra de Deus, toma posse das suas promessas. Não fica aí igual mendigo, mendigando as coisas do mundo, não. Venha para Jesus, que aqui, ó, as palavras de Deus é mais valiosa do que tesouros, é mais valiosa do que tudo que você imaginar na sua vida, sabe? O maior tesouro que você pode ter, o maior valor está aqui, ó, na palavra do Senhor, na palavra do Senhor. Então, meus amados, receba a palavra do Senhor em seu coração. Você já imaginou que Deus, olha o universo, Deus que sustenta esse universo, sustenta a mim, sustenta você, sustenta o mundo, sustenta a terra. Imagina, nós, diante desse universo, nós somos como se fosse um pozinho, né? Um pozinho. E Deus está acima desse universo, né? Ele que criou tudo, formou todas as coisas. Então imagina, nós somos piquitiquinho, igual um pozinho lá, igual um pozinho, entendeu? Mas mesmo assim, o Senhor, Ele se inclina para você. Você já imaginou que é isso? Ele se inclina para você. Ele ouve suas orações, sabe? Ele está perto de você e Ele está em você através da pessoa do Espírito Santo. Já imaginou? Esse Deus grande, maravilhoso, que domina todo o universo, ao mesmo tempo que Ele é tão grande, tão grande, tão grande, Ele cabe aí, ó, dentro de você. A palavra de Deus fala que Jesus já a porta batendo no seu coração, pedindo para entrar, para cear com você, sabe? Alimente-se da palavra do Senhor, ceie com Jesus. Ele está à porta, Ele está ansioso para entrar em sua vida e fazer maravilhas com você. Deleite-se, sente-se à mesa do Rei. Sente-se à mesa do Rei, sabe? Não fica achando que você não tem herança. Não fique achando que você é um qualquer.
Você é filho do Deus Altíssimo, onde senta a roda com o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Que a graça do Senhor alcance você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe. Um beijo no coração e tchau!